Olá, alunos! Semana 5 do nosso PET 3, segundo ano. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão filosófica com o tema agora do iluminismo, um tema importantíssimo aí na modernidade, de passagem principalmente do pensamento medieval para o pensamento moderno. É um movimento que mostra essa força e que tem grande respaldo político e acaba influenciando muito no tipo de regime que se tinha. Então, o iluminismo ele surge na França e tem como característica ser um movimento intelectual, filosófico e cultural, porque trabalha com as ideias e é considerado aí como o século das luzes, esse período que vai do século XVII e século XVIII, colocando até em contraposição a Idade Média, aquele período medieval em que a fé estava como elemento central e que os iluministas chamavam como Idade das Trevas. O que a gente tem que perceber, entre os vários iluministas, que a importância do iluminismo para a sociedade era o tempo todo colocar a razão sempre sobrepondo a fé para entender aí todas as questões que giram em torno da sociedade e que a sociedade deveria ser um pouco mais livre, tanto na parte econômica como política. Então nós temos aí uma reestruturação da sociedade em que a gente tem como característica da Idade Média, como ela sendo um pensamento mais teocêntrico, Deus no centro, tudo girava em torno da fé, tanto também a questão política e econômica. E nós temos aí esse período da modernidade, o antropocentrismo, que é o homem está agora no centro, é o indivíduo, é o homem, e o iluminismo vai ser importante para que isso ocorra. Somente grandes iluministas vão influenciar muitos governantes da época. Nós vamos ter aqueles governantes que, por apego ainda a querer ter um poder absoluto, que as ideias iluministas, fazendo com que a participação do povo fosse maior, mesmo que seja uma classe mais de intelectuais, de pessoas com maior influência, mas não ter mais essa ideia de uma monarquia, de alguém que manda, uma família só que manda, ou uma pessoa só que manda. Mas existiu, foi um período de muita luta, muita transição. Não foi de uma hora para outra que as coisas mudou. Então tiveram aqueles reis, aqueles monarcas que tiveram influência de alguns filósofos, por isso que é chamado o período do despotismo esclarecido, onde tinha déspotas, reis, governantes que eram um pouco mais esclarecidos, mas que não queriam perder o poder e queriam ajudar aí, usava a razão para ter aí como beneficiar o povo. O iluminismo no Brasil foi chegando-se aos poucos também, principalmente através das universidades portuguesas, espanhóis, pela colonização que nós tivemos no Brasil, da influência desses continentes, e também eles tiveram grandes contribuições para várias lutas e revoluções que nós tivemos aqui no Brasil, em especial em Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, entre outros, porque as ideias foram chegando e inserindo nesse meio para não concordar mais com esse sistema colonialista que nós tínhamos, absolutista, de pessoas que mandavam ainda. E até hoje, se a gente for perceber, sempre a sociedade ela tem aqueles que querem governar sozinho, e onde nós temos aí pessoas que baseiam na religião, em sistemas que é mais hierárquico, centralizador. E as ideias filosóficas sempre contribuíram
para que isso pudesse ser uma revolução, uma mudança de paradigma, em que é muito importante na sociedade. Nós temos como referência nessa semana uma introdução sobre a figura de Immanuel Kant, um filósofo muito importante e importante no iluminismo, e a sua filosofia destacou-se numa busca constante de rever a própria razão, os próprios limites da razão, o próprio conhecimento. Se nós temos um conhecimento que vem primeiro a partir da razão apenas, ou da própria, ou os sentidos contribuem, ele vai fazer aquela síntese que vem das duas correntes filosóficas aí do início da modernidade, racionalismo e empirismo. Então é chamado criticismo de Kant, filosofia crítica dele. A obra de Kant, 3 grandes obras que a gente sempre ressalta, né? A crítica da razão pura, a crítica do juízo e a crítica da razão prática. Cada uma tem uma importância muito grande na sua filosofia. A obra de Kant é um convite para que a razão humana se auto-investigue, isto é, averigue suas possibilidades e seus limites, o que ela pode ou não pode conhecer. Então a razão acaba sendo para Kant um tribunal para julgar a si mesma, porque é importante que dentro desse contexto da sua filosofia, a atitude crítica como aquela que se baseia na reflexão profunda e independente. Um filósofo que contribuiu muito para Kant, nesse sentido, de rever todos os passos da razão, é David Hume, que diz Kant que interrompeu o sono dogmático de Kant a partir da ideia de causalidade dele, o princípio de causalidade, em que a explicação tem que ter uma conexão de causa e efeito e não ser apenas ideias que vão nos hábitos. Igual nós temos o exemplo clássico, né? Qual que é a relação plausível que explica que o Sol nascerá amanhã cedo, por exemplo. Se eu perguntar para alguém por que você acha que o Sol amanhã cedo vai nascer? Ah, porque todo dia nasceu. Isso é uma fala de hábito, né? De costume. E não tem efeito aí de causalidade, não tem efeito científico, uma explicação mais racional. Então ele foi muito importante para a ciência, para a filosofia, mostrando que muitas coisas, muitas ideias que nós temos, elas partem mais de hábito, de costume, do que realmente um argumento mais científico, e porque ele até era cético e contribuiu muito para que Kant pudesse rever toda essa ação sua em relação a fazer a síntese entre os racionalistas e os empiristas. O rumo das investigações de Kant sobre o conhecimento humano foi determinado pela crítica que David Hume fez ao princípio de causalidade. Então nós temos as 3 grandes obras aí da filosofia de Kant, cada uma com uma importância muito grande. A crítica da razão pura, que tem aí a importância de tratar a teoria do conhecimento, a busca da origem do conhecimento, a crítica da razão prática, sobre a ética, o agir moral, e a crítica do juízo, que é a questão da estética, o belo, o que é o belo, né? Qual que é que nós temos aí do belo. Então, se a conclusão de Hume fosse considerada correta, seria possível afirmar que o conhecimento humano teria um alcance muito limitado. Foi nesse sentido que Kant orientou suas investigações. Ao mesmo tempo, Hume ajuda Kant a descobrir esse sono dogmático, mas também ele faz a crítica a Hume, porque do jeito que Hume considera também vai acabar que todo conhecimento nosso é limitado, ele só se baseia em costumes e hábitos. É difícil a gente ter uma explicação científica para isso. Para Kant, as impressões sensíveis fornecidas pela experiência atuam na construção do nosso conhecimento sobre o mundo. No entanto, nós não conseguiríamos aprender essas impressões sem uma prévia capacidade de conhecer. Então, Kant, aqui
nós temos no seu modo, na sua análise, seu modo de ver que o conhecimento, nós temos uma estrutura que está a priori, já temos uma estrutura de categorias aí que estão na nossa mente, que ajuda a gente, pelas sensibilidades, impressões que a gente tem, a ter um conhecimento inicial em que as duas coisas, em que os racionalistas diziam que nós temos a, a estrutura apenas racional que nos mostra a verdade, as impressões nos enganam o tempo todo, e os empiristas que diziam que tudo que só chega à nossa mente pelas experiências, pelas impressões que a gente tem. Aí Kant, então, vai mostrar que as duas coisas estão juntas. Nós já, para conhecer as coisas, não basta só ter os sentidos, a experiência, nós já temos em nossa mente uma estrutura aí de categorias, de, de elementos que ajudam a entender, então, aquilo que passa pelos nossos sentidos. Porque nós temos aí nessa semana as atividades que fazem parte, falando 3 atividades sobre o iluminismo, objetiva, e uma aberta também sobre o iluminismo. São 4 questões dessa semana. Porque nós temos então o que tem a ver o Kant aqui com o iluminismo dessa semana. Tem a ver que Kant foi um grande iluminista e a influência de todas essas ideias, que nós tivemos só uma visão geral do que foi o iluminismo, a importância dele, a passagem dessa mentalidade agora e de influência muito grande da mentalidade da Idade Medieval, que até aquele momento ainda tinha influência, para um rompimento agora e uma nova visão de modernidade. Moderno não é só uma pessoa que tem uso de tecnologia. Moderno é aquele que consegue ser mais livre, mais independente, usar mais da razão e não ter qualquer instituição que vá guiar seus pensamentos. E nós temos então esse grande pensador que foi Immanuel Kant, que nos mostra a importância então do pensamento e como que ele chega à nossa mente, como que é a estrutura, o passo a passo para o conhecimento que está em nós, né? Olhando de uma forma mais racional, de uma análise em que há o auxílio da sensibilidade, mas que a razão ela tem categorias na nossa mente que ajudam aí a conhecer. Então é toda uma crítica que ele faz de correntes filosóficas que vinham até aquele momento. Muito importante. Então não deixe, são assuntos importantíssimos, principalmente para quem vai fazer o Enem. Nós temos a segunda parte de uma análise de uma questão. Não deixe de ler outras fontes, ver vídeos, ver outros paralelos aí, para crescer nesse sentido de conhecimento melhor da modernidade, da filosofia moderna. Boa leitura, bons estudos. Veja a segunda parte do nosso outro vídeo e até a próxima aula. Olá, alunos! Nesta parte 2, como de costume, a gente faz uma análise de uma questão anterior do Enem, de filosofia, até mesmo para ficar atentos a alguns termos, aos assuntos e se preparar, principalmente quem está aí nessa luta de preparo para esse momento tão importante que é o Enem, que é a busca de uma oportunidade na universidade. É a porta de entrada da universidade, o Enem. Então é importante, nas questões de filosofia, a gente nos deter aos detalhes e perceber aquilo que corresponde a certas estratégias, oportunidade de refletir sobre os assuntos que sempre voltam nos Enems posteriores. Essa questão nós pegamos de 2016, refere-se ao filósofo René Descartes, que é até de uma obra dele, Regras para a Orientação do Espírito. Lembrando que René Descartes é um filósofo francês do século aí
XVI, XVII. Então nós temos a importância dele no pensamento moderno. E sempre aparecem as questões do René Descartes, sempre voltam aí nas edições do Enem. Aqui nós temos um pequeno fragmento, um texto aqui da obra, que diz assim: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciência, mas história. Então, para René Descartes, nós temos que pensar que três grandes áreas que estão em foco aí naquele período dele é a filosofia, a matemática e a física. Muitos dos grandes filósofos dessa época sempre tem esses títulos como condução da busca científica. Então aqui ele está dando a importância da ciência em relação a questões tanto históricas, religiosas, uma certa autonomia. Aquele que busca mesmo a matemática, a filosofia, tem que ter um caminhar pelas próprias pernas, não simplesmente ver pensadores anteriores, métodos anteriores. Então, lembrando que ciência aqui é essa conjugação entre a matemática e a filosofia, que que terão uma importância muito grande depois para vários métodos que virão, descobertas que virão aí no século XVI em diante. Então nós temos, pensando aqui no enunciado e nas alternativas, em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado do quê? Então ali nós já identificamos que o sujeito ele tem que ser autônomo, não basta só conhecer, ter acesso à ciência, que aqui nós podemos destacar a filosofia, a matemática, ele saber de vários autores anteriores, se ele não tiver autonomia, né? A busca por ele mesmo, um sujeito aí pensante. Então é a letra D. Por quê? Porque pensando aí Descartes, que ele é o grande representante do racionalismo moderno que nós temos, a busca do sujeito. Primeiramente, ele se reconhece como pensante, um sujeito pensante autônomo, e que a razão está como o elemento aí central dessa busca. Mediante sua teoria, conclui que a primeira verdade indubitável é de que o sujeito pensante existe, através da dúvida, como metodologia para a busca da verdade de tudo que se apresenta. Então, no método que a gente tem a conhecida frase de René Descartes, penso, logo existo. Então, o método dele é... Temos 4 passos aí para buscar a verdade. A verdade ela é buscada pela razão e principalmente nesse método da dúvida, né? A dúvida hiperbólica de sempre questionar. Então ela questiona, você vai separando minuciosamente cada elemento e assim vai questionando todos os elementos que constituem uma frase, um enunciado. Então nós temos aí a autonomia do sujeito pensante, letra D. Mas é bom perceber por que não são as outras. Porque essa questão aqui é um pouco de filosofia pura, né? Então se você não lê com atenção, já não percebe, antes de ver as alternativas, eu já tinha falado do texto, mostrando essa autonomia do sujeito, dele pensar por si e não ser uma cópia de outros. Então quando a gente vê as alternativas, mas pode ser que alguma corresponda, igual eu coloquei aqui a letra A. Aqui seria a letra E, né? Não a letra D. Letra E. A letra D já tá, é a resposta certa. René Descartes,
Na letra A, ele era racionalista e não empirista. Então, aqui está que a investigação, o resultado dessa autonomia, desse modo crítico do sujeito, é a investigação da natureza empírica. Não, René Descartes vai, ao contrário, vai dizer que os sentidos nossos, ele até nos engana, a gente não consegue chegar à verdade pelos sentidos. E são os empiristas depois que vão valorizar a experiência. Para René Descartes, a razão, o método racionalista é o mais certo para você chegar à verdade, principalmente pelo conhecimento matemático e filosófico. Retomada da tradição intelectual, ao contrário, René Descartes ele rompe com essa tradição intelectual que vem de valorizar a autoridade, valorizar um conhecimento a partir simplesmente de grandes autores, de uma tradição, e ele rompe com isso, com essa tradição, que o pensamento é dinâmico. A gente tem que duvidar de toda a tradição. Então, tradição não é uma palavra bem vista por René Descartes. Imposição de valores ortodoxos, isso são valores dogmáticos, valores já definidos. Ao contrário, ele rompe com esses valores. Tá? O primeiro método, um grande passo para o sujeito pensante é duvidar, colocar em dúvida todas as afirmativas, todo o conhecimento, para se buscar realmente a verdade. E a letra E, liberdade do agente moral, René Descartes não escreve sobre a ética, sobre valores, mas seu pensamento é um discurso sobre o modo tudo do pensar, de duvidar. E o agente moral, ele sempre está, apesar que posteriormente depois nós vamos ver Kant trabalhar sobre a crítica da razão prática, em que ele racionaliza aí a ética. Mas até esse momento a ética é sempre reconhecida como valores cristãos, religiosos, que muitas das vezes são costumes, e isso é rompido por Descartes. Então é importante a gente localizar o filósofo. Ele está aqui nesse princípio da modernidade, que a religião ainda exerce uma grande influência sobre o pensamento. Então essa questão é muito importante porque a gente percebe qual que é o pensamento do René Descartes, da modernidade, principalmente, que ele é o pai, é considerado um pai do racionalismo moderno, o pai da modernidade, o pai da filosofia moderna, e para a gente perceber a importância dele e que sempre aparecem questões que relacionam aí com a modernidade. Bons estudos, boas leituras, não deixe de aprofundar e boa preparação para o Enem. Um abraço.